Conhecemos a última estratégia do livro A Arte de se Fazer Respeitar, que é a estratégia da confiança ousada. Conhecemos os benefícios no último vídeo e agora nós vamos saber como colocar em prática através da subdivisão dessa estratégia em 4 subcategorias. E quais são elas? Número 1. Ser consciente das ações do crítico interior. Número 2. Aprendendo a diminuir as autoexigências. Número 3. Controlando o nosso crítico interior. Número 4. Cuidados diários com a nossa autoestima. Bora pôr a mão na massa? Bora navegar para o autoconhecimento? Olá, meu nome é Carla Tanida, sou fundadora do projeto Lições de Grandes Livros. Então vamos trabalhar cada uma das subestratégias da estratégia da autoconfiança ousada? Começando pela primeira, que é ser consciente das ações do crítico interior. E quais são os passos? São 3. Primeiro, repare bem em seus pensamentos. Note quando o seu crítico interior se manifesta. Identifique os pensamentos negativos e os comentários para si mesmo, que são autossabotadores. Aqueles que se referem a coisas que você fez ou a sua maneira de ser. Segundo a autora, quando estamos conscientes dos nossos próprios pensamentos, tiramos o crítico interior do esconderijo. Segundo passo, vale a pena fazer o exercício por escrito, principalmente quando a nossa autoconfiança está baixa. Anotando os comentários do crítico interior, isso ajudará a externalizar, identificar e combater esses pensamentos. Ao ler, nós conseguiremos perceber o quão duro, injusto e até mesmo exagerado esse crítico interior é. Passo 3, o mais importante, consiste em não acreditar em nenhuma palavra que o nosso crítico interior disser. A autora ainda nos mostra o quão importante é reconhecermos o nosso crítico interior, porque às vezes não temos essa consciência e atacamos outras pessoas com ele. Veja no exemplo que ela deu no livro. Esse exemplo, uma mulher que a autora conheceu numa festa e enquanto a autora se servia no buffet, ela viu esta mulher segurando um prato vazio, torcia o nariz para a comida. Foi então que a autora perguntou: "Não gostou da comida?" E a mulher disse: "Não é isso. Os pratos estão com uma cara ótima, mas acho melhor eu não comer. Tudo aqui engorda e eu estou uma baleia." Então complementou: "Ah, mas a outra mulher ali está mais gorda que eu. Se eu tivesse assim, nem sairia de casa." Com esse exemplo, ela nos faz perceber, a autora, que nosso crítico interior é tão impiedoso que ele inclusive pode atacar outros à sua volta de forma muito cruel. E ainda mais, o nosso crítico interior nos proíbe de falar para nós mesmos de maneira positiva. É como se ele obrigasse você a esperar literalmente depender desses reconhecimentos dos outros, colocando a sua autoconfiança em jogo e à mercê do que acontece à nossa volta. A autora nos mostra, em diversos exemplos no livro, o quão importante é não acreditar de forma alguma em nosso crítico interior. Quando deixamos de acreditar em nosso crítico interior, nós os desarmamos e conseguiremos pensar com mais clareza, corrigir algum erro que cometemos com mais racionalidade e isso nos permitirá a aprender e a evoluir. Vamos para a segunda subestratégia? Como diminuir as nossas autoexigências. A autora nos faz refletir também no seguinte ponto. Muitas vezes, para fugirmos do nosso crítico interior, somos muito exigentes conosco, na tentativa de sermos perfeitos e não errar. E segundo a autora, exigir muito de si é uma maneira literal de se torturar. É como se o nosso crítico interior quisesse que tenhamos uma vida impecável, irrepreensível e perfeita. É como um ciclo vicioso. Para atender tantas autoexigências, acabamos nos submetendo à pressão crescente, tanto física como emocional. Nos comparamos e, pior, algumas vezes recorremos para algumas formas de fugas da realidade que são os vícios. E como combater isso? Vamos aos passos? Primeiro passo, importante uma autoobservação aqui. Verifique em que situações cotidianas você se sente pressionado e se impõe exigências elevadas. A autora nos convida a nos observar em quais situações que nós nos estressamos e nos exigimos demais. Qual é a expectativa que nos impomos? Segundo passo, com essa identificação, diminuir as exigências. Claro que situações de trabalho vão exigir mais de nós mesmos, mas em quais situações nós podemos baixar essa expectativa de forma a diminuir essa autopressão feita por nosso crítico interior? Nesse momento, é importante limitar a fazer as coisas até quanto você consegue, o necessário, para não atingir a perfeição.
Já ouviram falar daquela frase? É melhor feito do que perfeito? Pois então, é aqui que cabe. Terceiro passo. Permita-se dizer não. Analise que tarefas você pode delegar e pode simplificar. Imponha limites às suas próprias exigências e diga não às pretensões exageradas, ao perfeccionismo e aos outros sacrifícios. Passo número 4. Acima de tudo, não se compare. É importante internalizarmos que nós somos únicos, portanto, somos incomparáveis. E a autora nos recomenda a nos concentrarmos em nós mesmos, em nosso espaço, que ela chama de nosso jardim. Eu diria que esse passo é super fundamental para qualquer situação, não é, pessoal? Não se comparar é primordial. E vamos para a terceira subcategoria? Controlar o nosso crítico interior. Não podemos ficar à mercê do nosso crítico interior e, além de identificar esse carrasco, é importante sabermos controlá-lo. Vamos aos passos. Primeiro passo, aprender a conhecer o nosso crítico interior e identificar quando ele costuma fazer aqueles comentários mordazes e impiedosos. Quando melhor o conhecemos, mais fácil será controlar. Segundo passo, preparar-se da melhor maneira possível para aquelas situações que costumamos ter dificuldade de agir. Um bom planejamento nos traz autossegurança. Terceiro passo, identificar os pensamentos que causam insegurança e logo interrompemos esses pensamentos concentrando-se em coisas positivas, focando na solução, adotando uma postura corporal relaxada e ereta, respirando profundamente e tentando relaxar. Quarto passo, desprezar o pensamento crítico, direcionando a atenção a outra coisa, imaginando a resolução do problema da melhor forma. Quinto passo, adotar a postura régia, que vimos quando trabalhamos o capítulo 1. Se você não sabe do que eu estou falando, é só voltar para os vídeos anteriores. Com a postura régia, nós conseguimos respirar fundo e desfrutar da nossa dignidade que nós irradiamos, pensando que é normal nos alterarmos em situações pouco habituais. Mesmo assim, nós conseguimos falar com segurança e sermos convincentes. Sexto passo, quando terminar, permita o crítico interior falar novamente e repita o exercício. Não acredite em nenhuma palavra que o seu crítico interior disser. Segundo a autora, essa forma de tratar o crítico interior funciona se seguirmos o princípio da aceitação e do controle e também lembrarmos da estratégia da obstinação educada. Sejamos obstinados e implacáveis com o nosso crítico interior. A autora nos recomenda a literalmente internalizar que somos uma joia de valor imensurável e isso não pode ser mudado por nenhum erro que venhamos a cometer. Permitindo-nos ser como somos, reconhecendo nossos pontos fortes e aceitando as nossas limitações. Valorizamos tudo o que somos, mesmo que não agrade o pentelho do crítico interior. Segundo a autora, todas as nossas facetas da nossa personalidade merecem a nossa admiração, mesmo aquela que achamos que somos nossos defeitos ou pontos fracos. À medida que nos libertamos do nosso crítico interior, notaremos um aumento da nossa autoconfiança. Somos seres humanos incomparáveis, vivendo a nossa vida e superando as adversidades que surgem em nosso caminho. E agora, vamos para a última subestratégia, a quarta subestratégia? Essa é literalmente os cuidados diários que temos com a nossa autoestima. E vamos ao primeiro passo. Reconhecer o nosso valor várias vezes ao dia. Elogie a si mesmo e fique feliz com as suas conquistas. Mas a autora faz uma observação aqui. Não faça isso apenas quando conseguir algo especial, mas também simplesmente por existir. A autora nos dá o seguinte exercício de nos fazermos a seguinte pergunta: o que me diria alguém que me ama incondicionalmente? E é exatamente isso que devemos nos dizer, falando com nós mesmos como falamos com uma pessoa que amamos muito. Segundo passo, esse eu adorei. Presenteie-se diariamente com pequenas e grandes demonstrações de carinho. Aqui não é só presente, pessoal. É literalmente falar para si mesmo: sou demais, sou forte, eu consegui. Minha nossa, eu consegui, eu fiz, cumpri. Falei o que precisava falar com coragem. Sou top das galáxias, minha gente. Terceiro passo. Situações difíceis e estressantes, ativar o modo amor por nós mesmos. É literalmente não deixar a negatividade tomar conta, encontrando maneiras de nos tratar da melhor forma possível e nos focar e concentrar no que está ao nosso alcance. E o último passo. A autora nos aconselha a aceitar a existência do crítico interior. Ele faz parte de quem nós somos,
mas que saibamos identificar e controlar ele. Ao final desse livro, a autora nos deixa esse exercício e ensinamento. Amar a nós mesmos é um processo contínuo que consiste em reconhecer o que nos faz bem e gostamos do que nós não gostamos. Amar-se significa dizer sim a nós mesmos, aceitando todos os aspectos da nossa própria personalidade, inclusive os nossos pontos fracos. Só com o nosso amor próprio é que conseguimos demonstrar afeto pelos demais à nossa volta. E um insight super legal que tive quando eu li essa parte, que nós saibamos celebrar as nossas conquistas, ainda que pequenas. Como é importante separar um momento para agradecer, para vibrar energia boa e alegria por tudo que somos, conquistamos e fazemos. Você já agradeceu hoje por algo? Comenta aqui para mim nos comentários. Bora celebrar a vida? Vibrar energia boa? Pessoal, chegamos ao fim do livro. Eu amei. E você? É isso aí, continue acompanhando nossas reflexões e insights por aqui. Logo mais postarei um resumo das coisas que aprendi com esse livro, A Arte de se Fazer Respeitar, da autora Barbara Berkham. E como sempre, pessoal, curtam, comentem, se inscrevam no projeto para eu saber que esse conteúdo está sendo valioso para você. É isso aí, até mais!